Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham aí no IDV. Sejam muito bem-vindos. Como é bom estar com vocês mais uma vez, agora para estudarmos o livro de Atos. Vocês já devem estar acompanhando aí nesta série. Nós estamos nos aprofundando no livro de Atos. Tenho certeza que você está gostando, tenho certeza que você tem aprendido bastante da palavra de Deus. E eu vou falar sobre um tema bem interessante, né, sobre a chegada do poder. Não vou me deter muito sobre questão de línguas, sobre alguns assuntos que é bem polêmico, né? Eu vou falar a respeito, claro, mas nós vamos dar a oportunidade a esse assunto em outro momento. Agora nós vamos nos aprofundar sobre a questão da chegada do poder, da chegada do Espírito Santo, o que isso representava, o que isso significa para nós hoje, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula aqui, nosso IDV. O livro, lógico, Atos, mas o capítulo é 2, o verso 1 e 2, certo? Diz assim o texto, vocês podem acompanhar aí na tela. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Bom, aqui nós já podemos ver que realmente foi algo sobrenatural. Não é algo que nós vemos, ouvimos naturalmente acontecer, né? Então houve algo visível, né? E sonoro, né? Então todos estavam reunidos num único local, veio do céu um som como se fosse um vento forte, como você estivesse numa sacada de um local bem alto e você pudesse ouvir aquele vento bem forte. Então, foi esse som, mais ou menos, que as pessoas estavam ouvindo todas reunidas ali num só lugar. E era vento muito forte, era um vento muito forte. Então, o que a gente tem que entender? Que as manifestações de Deus, elas acontecem quando e como ele determina, né? Nós somos propensos a querer fazer com que Deus haja da forma como a gente quer que ele haja, né? A palavra de Deus, ela é muito clara em nos mostrar como Deus agiu em determinadas ações, a forma como ele agiu e o tempo que ele agiu, né? Então nós somos propensos a achar que ele deve continuar a agir da mesma forma como ele fez em momentos específicos na nossa vida. E não funciona desse jeito, né? A palavra de Deus, ela nos mostra, e você vai ver ao longo de toda a Bíblia, que Deus agiu de forma diferente na vida de cada personagem, né? E na sua e na minha, ele também continua agindo, mas de forma diferente, nunca indo de encontro àquilo que a própria palavra nos mostra, mas ele age da forma como ele quer, quando ele quer. Então, esse foi um momento muito específico ali para aqueles irmãos que estavam reunidos, né? Então, a descida do Espírito Santo foi um dos acontecimentos mais significativos da história da igreja, tanto que até hoje repercute não só em relação à questão do falar em línguas, mas na ação do Espírito Santo, ainda hoje no seio da igreja, ainda hoje atuando por meio das pessoas na igreja, né? Então, esse fato foi muito importante para que hoje nós possamos estar vivendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas como igreja, né? Nós estamos vivenciando a ação do Espírito Santo na igreja atual. Então, queridos, esse é um momento muito especial para que a gente possa estar relembrando algumas coisas que eu sei que você já conhece em relação ao livro de Atos, tá bom? Então, devemos colocar em prática os dons recebidos graciosamente por Deus. Bom, algo que tem que ficar muito claro, né? Os dons são uma dádiva, são um presente dados por Deus para que nós possamos capacitar a igreja, trabalhar em prol do reino na igreja, né? Então, cada um tem o seu dom específico. Existem algumas linhas de pensamento doutrinário, né, que acha que existem determinados dons, né, que são específicos para toda a igreja, mas nós entendemos de uma forma diferente. Nós sabemos que cada um pode receber um dom justamente para que haja essa multiforme, né, de pessoas capacitadas
pelo Espírito Santo de Deus, para que a igreja ela possa caminhar de forma tranquila. Porque imagina que se todos recebessem apenas um dom, como é que nós poderíamos agir em outras áreas, outras esferas da igreja? Então, é necessário que haja múltiplos dons para múltiplas pessoas. Pode ser que alguém tenha mais de um dom, glória a Deus por isso, outros tenham apenas um e outros ainda não descobriram qual dom que tem, né? Então, nós vamos ver aqui que a igreja ela precisa desses dons de Deus, dados por Deus através do Espírito Santo, para que ela possa caminhar e agir de várias formas. Okay. Então, o que aconteceu ali em Atos, no capítulo 2, foi o cumprimento de uma promessa. Então, nós podemos ver que 50 anos depois da Páscoa, o Pentecoste vinha 50 anos depois da Páscoa, fechando a semana das semanas, como era chamada, Semana das Semanas, após a oferta dos molhos colhidos durante a festa dos pães asmos. Então, existia uma festa, né, determinada por Deus, vocês devem estar lembrados aí de Êxodo, né, quando há o cumprimento da promessa feita ainda por Abraão, né, de Deus a Abraão, que o seu povo ia ser escravizado, ia passar 400 anos oprimido. Essa promessa vai se cumprir lá com Moisés, né? E na saída desse povo do Egito, Deus ele determina algumas festas para serem comemoradas, né? Essas festas, além de serem bem comemorativas, ela tinha toda uma representatividade, né? Não é uma festa simplesmente por fazer e para se comemorar, não. Todas elas remetiam a um evento específico realizado por Deus para o seu povo, né? Então, depois de 50 dias de espera pelo cumprimento da promessa, lá em Lucas 24, 49, que diz assim: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, lá em Atos, nós estamos vendo o cumprimento da promessa do Senhor para o seu povo. Então, para Lucas, e é importante a gente saber que Lucas, como escritor do livro de Atos, né, ele que relata tudo isso para a gente, essa presença de Deus em seu poder na comunidade cristã, ela constitui um momento decisivo na vida da comunidade. E não é para menos. Foi ali, naquele momento, que, para alguns estudiosos, a igreja realmente foi formada. No momento onde passou-se a agir a ação do Espírito Santo na vida da comunidade cristã, sendo um dos acontecimentos mais significativos da história. Então, antes do Pentecoste, nós tínhamos um povo, né, que compreendia aquilo que Jesus veio fazer na terra, mas não um povo em sua totalidade. É tanto que após esse evento do Pentecostes, nós vamos perceber o quanto a igreja ela foi crescendo, ela foi se organizando, ela foi se tornando algo muito mais próxima a algo que nós entendemos como algo, como o que nós vemos hoje, né, do que anteriormente, né? Mas nós temos que lembrar uma coisa: a igreja no formato primitivo, da época primitiva, como é chamada, né, ela era muito mais em casa, como os pequenos grupos, né, do que nas sinagogas, né? Havia o povo judeu que ia para a sinagoga, os cristãos, eles também tinham a participação deles indo às sinagogas, né? Afinal de contas, é bom que a gente entenda que o cristianismo, principalmente para os primeiros cristãos, eles não se entendiam como uma religião à parte. Eles não se entendiam como uma religião que surgiu após o nascimento de Jesus Cristo. Essa não era a ideia. A ideia é que eles, como judeus, eles compreendiam que a partir de Cristo Jesus, houve-se o cumprimento da promessa a tanto relatado no Antigo Testamento. Essa é a ideia. Então eles não eram um povo à parte, eles se consideravam judeus, um povo judeu, que estavam vivendo o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, né? Só que
Com a chegada do Espírito Santo, né, logo após a ascensão de Cristo, toda aquela parte que nós compreendemos da morte, da ressurreição e da sua ascensão, houve esse fenômeno específico que aconteceu ali no livro, no capítulo 2 de Atos, que nós lemos aqui. Então, naquele momento específico, nós compreendemos uma nova estrutura da igreja, uma nova forma da gente visualizar a igreja, ok? Então, no Pentecostes, a igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa, ok? Isso está relatado em Efésios 1:13. Então, nós vamos tentar tirar toda e qualquer forma de preconceito sobre essa área, certo, gente? Porque, assim, é um tema que gera muitos conflitos, né? Que gera muito desconforto para algumas pessoas quando se trata principalmente sobre o falar em línguas. É importante também frisar aqui, gente, que quando nós falamos do Pentecostes, nós falamos dos dons, não existe apenas o dom de línguas. A questão é que, por ter se manifestado dessa forma, as pessoas entendem que só existe esse dom. Então, assim, nós temos que tirar essa barreira, né, e achar que você só é mais cristão, ou você só é mais crente, você só é mais espiritual, se você tiver alguma manifestação externa em relação a esse dom. Então, nós temos que tirar um pouquinho a ideia nesse sentido. Então, nós vamos analisar de forma bíblica os seus ensinamentos. É isso que nós vamos tratar hoje aqui, tá bom? Então, devemos lembrar também que somos servos do Senhor e, como tal, devemos ser espirituais em nossas condutas, deixando de lado as barreiras religiosas e nos concentrarmos na palavra de Deus. Aqui, queridos, nós temos que ser espirituais. E entendam, ser espiritual, né, não quer dizer que nós temos que estar demonstrando ou fazendo algum tipo de manifestação espiritual para demonstrar isso, né? Essa não é a questão de ser espiritual. Nós vamos ver, inclusive, que os dons espirituais, vocês vão ver em alguns momentos no IDV, que eles nem sempre se manifestam como os outros, né? E nem por isso você deixou de ser espiritual. Não é verdade? Então, assim, vamos tirar essas barreiras da nossa mente, achando que pessoas que têm algum tipo de dom, elas são mais espirituais do que você que não manifestou daquela forma um dom que você tem, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Então, perspectivas do dia do Pentecostes, né? Nós temos que lembrar, essa era uma festa, né, que acontecia. E aí, primeira coisa que nós temos que ver em relação à perspectiva do dia do Pentecostes. Primeiro, ato final da segunda vinda de Cristo, né? O Pentecostes foi o ato final do ministério salvador de Cristo antes da sua segunda vinda, que ainda vai acontecer, né? Ele nasceu conforme nossa humanidade, viveu nossa vida, morreu pelos nossos pecados, ressurgiu dos mortos, ascendeu aos céus, né? E enviou seu Espírito Santo aos fiéis. Para quê? Para que se continuasse ou se constituísse o seu corpo, que é a igreja, né? Como eu falei para vocês, né? Naquele momento específico, muitos entendem que é a formação da igreja, que foi naquele momento que a igreja começou realmente a ter um corpo, né? Então, nesse sentido, o dia de Pentecostes não pode ser repetido. O que aconteceu ali foi algo da promessa do próprio Cristo, que disse que ia enviar poder, né? Então, ele disse que ia e que ia deixar o Consolador, ia enviar o Consolador. Então foi algo específico que ele mesmo disse que ia acontecer, que ele mesmo disse que ia fazer em prol da igreja. Então, naquele momento, houve o que ele prometeu e ponto. Agora nós temos que o quê? Aguardar ele retornar, não é verdade? E aí tem também o ponto 2, né? Ferramenta para os apóstolos. O Pentecostes trouxe aos apóstolos a ferramenta de que precisavam para exercer o seu papel especial, não é verdade? Então, cada um tinha as suas ações a realizarem e esse momento foi um momento específico para que cada um pudesse
começar a exercer o seu real papel dentro da Igreja de Cristo. Então, Cristo lhes havia designado com suas testemunhas primárias e autorizadas e prometido o Espírito Santo para lhes ensinar e lhes fazer lembrar dos seus ensinos. Isso aqui é muito interessante, gente. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo realizou diversas ações no período que ele estava ali junto com seus apóstolos. E aí, queridos, o que acontece? Nós sabemos que de tantas ações, os discípulos eles não tinham como recordar de tudo, né? Afinal de contas, o próprio livro de João diz que se fôssemos anotar tudo que Cristo havia feito, não teria livro suficiente, né? Então imagina você, os apóstolos, tendo que se lembrar de todas as ações que Cristo realizou. Porém, ele mesmo falou que o Espírito Santo ia ajudar a eles a se lembrassem de tudo aquilo que ele havia realizado. Então veja já a ação do Espírito Santo através dos apóstolos, né? E esses ensinamentos de Cristo passaram para toda uma nova comunidade, justamente porque já estava acontecendo a ação do Espírito Santo, né? Então o Pentecostes foi o cumprimento dessa promessa e aconteceu uma única e especificamente vez para que se cumprisse aquilo que Jesus tinha prometido. Aqui no ponto 3, nós podemos ver que há o título de Nova Era do Espírito Santo. Por quê? Porque houve uma inauguração desse novo tempo, né? Desse novo feito, desse novo realizar na Igreja do Senhor. Embora a sua vinda tenha sido um acontecimento histórico e único, e como nós entendemos, sem repetição, né? Todo o povo de Deus pode agora, né, sempre em qualquer lugar, beneficiar-se do ministério do Espírito Santo. Então, esse é um dos acontecimentos únicos que aconteceu em um determinado ponto, que até hoje nós podemos nos beneficiar, porque a ação do Espírito Santo ainda acontece nos dias atuais. Então, podemos dizer sim, conforme o ponto 4, que foi o primeiro reavivamento. O Pentecostes tem sido chamado, né, de o primeiro reavivamento, empregando-se o termo para descrever uma daquelas visitações de Deus completamente atípicas. É bem possível que não só os fenômenos físicos, mas também a profunda convicção de pecado, os 3.000 conversos e o sentido de temor que se espalhou também tenha sido de reavivamento. O que isso significa? Hoje nós ouvimos muito falar que a igreja ela precisa ser reavivada, né? E quando nós analisamos o que vem a ser o reavivamento da igreja, está muito relacionado a esses fatos que estamos vendo aqui colocados no slide. Por exemplo, é possível que não haja apenas os fenômenos físicos, mas também uma profunda convicção de pecado. Quando houve reavivamentos na história da igreja, não teve simplesmente manifestações no sentido espirituais visíveis, como falar em línguas, curas, profecias, algo que, quando se fala em reavivamento, muitas pessoas acreditam que tem que ser dessa forma. Bom, o que nós podemos ver na palavra de Deus é que um reavivamento é quando há uma profunda convicção do pecado. As pessoas ao redor da igreja, as pessoas ao redor de uma comunidade, entendem que estão vivenciando algo que não é bom para a vida espiritual delas e se convencem do pecado, da justiça, do juízo. Claro que tudo isso sendo ação de quem? Do Espírito Santo de Deus, né? Há muitas conversões. Naquele período houve mais de 3.000 conversos, né? Então, nós podemos entender que quando há um reavivamento da igreja, pessoas que estão vivenciando o pecado, elas se arrependem e se convertem para Cristo Jesus. O temor, né, se espalha, mas não é um temor de medo, é um temor em relação ao Senhor, de entender o seu poderio, de entender a sua governança sobre aquele país, ou sobre aquela cidade, ou sobre aquele bairro. Então, isso que nós compreendemos como ser o real reavivamento da igreja, e não simplesmente uma manifestação de um povo em relação a algum dom espiritual, né? Os dons eles podem se pronunciar sim, né? Mas o real reavivamento, que aquilo
que nós podemos entender lá no Pentecostes é algo muito específico na história da igreja. O evento do Pentecostes, né? Então a narração de Lucas, ela começa com uma breve referência ao tempo e local da vinda do Espírito Santo. Então há no livro de Lucas bem específico a questão da sua referência, mas ali nós não sabemos se a casa, né, que é dita lá no versículo 2, ainda é o cenáculo ou mais um dos muitos salões do templo. E aí a gente pode conferir em Lucas 24:53, Atos 2:46, né? O tempo do evento é indicado com precisão, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, conforme nós vimos lá nos primeiros slides, 50 dias após a Páscoa, né, vinha essa festa. Então, nós temos aqui um tempo mais preciso. Agora, o local, especificamente, nós não temos como relatar. A Bíblia ela dá uma referência, né, sobre casa. Eles estavam numa casa, mas que casa é essa? A casa que as pessoas se reuniam para adorar? Ou era lá no templo do salão ou cenáculo, né? Então não é possível entendermos exatamente que local é esse. Mas se a Bíblia ela não quis ser mais específica é porque realmente o local ele não importa. O importante, na verdade, foi o ato, foi o que aconteceu, que foi um momento histórico para a igreja, né? E existem dois significados, né? O interessante é que essa oferta do Pentecostes tinha um significado agrícola e outro histórico, né? Agrícola, nós podemos até entender que é a festa da colheita, a comemoração da ceifa. Como eu falei, Deus ele havia determinado inúmeras festas para o povo comemorar atos significativos dele em relação ao seu próprio povo. Então nós temos aqui um significado agrícola, mas também tem um significado histórico, né? Festa das semanas. Por quê? Porque aconteciam 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Lembre-se, tudo tinha um significado nas comemorações. Por isso que a nossa igreja, né, a IBCJ, para aqueles que não estão acompanhando o IDV, nós sempre comemoramos todo ano a festa da colheita, a festa dos grãos, né, o Arraiá IBCJ. Isso nada mais é, queridos, do que uma festa significativa dos feitos de Deus em relação ao seu povo, né? Não tem nada a ver com o que muitos entendem hoje, né, como a festa de São João, por exemplo, que a modernidade fez com que a festa que há muitos anos era algo muito mais significativo foi relacionada a um nome específico, a um santo, né, da Igreja Católica, Apostólica Romana. No nosso caso, nós entendemos que é uma comemoração pelos feitos do Senhor. E muitos judeus ainda comemoram festas da sua antiguidade até os dias de hoje, né? Temos agora aqui, queridos, 3 fenômenos para a gente discutir em relação àquele evento específico de Atos capítulo 2, né? Primeiro que, sem sombra de dúvidas, é o que é bem relevante, foi a conversão de 3.000 almas para o Senhor, né? Dando início à história da igreja cristã. É interessante que hoje nós podemos fazer um comparativo, né? Existem muitas comunidades que não chega a ter nem 50 ou 15 pessoas, né? E tem outras comunidades que têm mais de 10.000 pessoas, né? Algumas pessoas entendem que uma comunidade muito grande, né, com diversos e centenas de pessoas reunidas, não está fazendo algo correto. Bom, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê, sim, que a igreja ela se reunia, né, com multidões de pessoas. E vai ser assim lá no céu também. Eu creio que nós vamos estar numa multidão de pessoas adorando ao Senhor. Então, não quer dizer que uma igreja que tenha menos de 15 pessoas ou 50 pessoas ou 100 pessoas, ela seja menos espiritual ou mais espiritual do que uma igreja com 10.000, 15.000 pessoas. Nós temos que tirar essa ideia da nossa mente, achar que uma igreja cheia ela não é tão espiritual. Já ouvi muita gente falar que há uma igreja cheia de gente, mas espiritualmente vazia. Como nós podemos fazer qualquer tipo de pré-julgamento em relação à espiritualidade da igreja? Pode ser até que aquela pessoa que está reunindo
milhares e milhares, possa ser um falso profeta, sim, porque a própria Bíblia, no livro de Pedro, nos ensina que ia acontecer isso, que muitos falsos profetas iam se levantar e iam enganar até mesmo os escolhidos, mas multidões iam segui-los. Então, isso são coisas que a própria Bíblia nos ensina e é cumprimento da palavra, né? Mas muitas dessas pessoas que estão ali estão por fé em Cristo e não em fé no homem, né? Temos que compreender isso. E Deus, ele age da forma que quer, da maneira que ele quiser, agindo, ele quem impedirá? Quem somos nós, né? Então, o que nós devemos fazer é, na nossa comunidade, fazer a diferença. Na sua igreja, você ser uma bênção, ser um canal de bênção, né, na vida do teu irmão, trabalhar naquilo que é necessário para que o reino ele possa crescer. E imagina, a partir do momento que você faz mais para o Senhor, mais pessoas vão se rendendo a esse senhorio de Jesus. E a igreja vai crescendo naturalmente, não é verdade? Então, isso é algo natural e saudável para a igreja. Mas o que aconteceu ali também, Lucas registrou que aconteceu um som, uma visão e uma voz estranha, né? Então são coisas que aconteceram naquele momento. O som, nós já lemos o som de um vento muito forte, né? A visão como se fosse labaredas de fogo, né? E uma voz estranha que se manifestou com aquilo que nós entendemos como a glossolalia, que nós vamos falar um pouco mais lá na frente. E aí nós temos a explicação. Então, Pedro, ele explica o que Lucas havia descrito lá no livro de Atos. O fenômeno extraordinário dos crentes cheios do Espírito Santo, proclamando a grandeza de Deus em línguas estranhas, né? É o cumprimento da profecia de Joel, de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que está lá em Joel 2, 28 e 31. Veja, queridos, não existe nada desconecto na palavra de Deus. Tudo está ligado, tudo é cumprimento de profecia. Tudo foi aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento para vir a se cumprir no Novo Testamento. Jesus é o cumprimento. Jesus falou sobre a descida do Espírito Santo, que ia acontecer num determinado momento com os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ali presentes. Então, gente, é algo histórico, algo único que aconteceu como cumprimento da palavra de Deus. A exposição de Pedro ali, que ele ficou cheio do Espírito Santo e teve a coragem, né, de falar àquela multidão, é similar àquilo que os rolos do Mar Morto chamam de interpretações de uma passagem do Antigo Testamento à luz do seu cumprimento, né? Temos sempre que lembrar, Novo Testamento, Jesus Cristo, cumprimento de todas as promessas e planos de Deus. Então, olha só, Pedro começa com as palavras: isso é aquilo. Ou seja, isso que os seus ouvidos testemunharam era aquilo que Joel profetizou. Então ele não estava falando para pessoas que não compreendiam. Por quê? Era muito comum na sinagoga as pessoas lerem, né, os rolos e entenderem e compreenderem tudo que estava que era prometido no Antigo Testamento. Inclusive, os judeus eles estavam esperando pelo Messias. A questão é que muitos não creram que Jesus era esse Messias, né? Segundo, Pedro deliberadamente substituiu o depois, né, de Joel por nos últimos dias, a fim de enfatizar que com a vinda do Espírito Santo chegaram os últimos dias, né? Então, ele já estava falando ali sobre a concretização das coisas que iam acontecer. Pedro aplica a passagem a Jesus de modo que o Senhor, que traz a salvação, já não é mais aquele que abriga os sobreviventes no Monte Sião, mas Jesus, que salva do pecado e julga todos os que chamam pelo seu nome. Ele não está falando aqui da substituição de Deus por Jesus. O que nós devemos compreender aqui é que havia uma promessa de um Salvador e que essa promessa ela estava alicerçada em Cristo Jesus. É essa a ideia que Pedro está querendo passar para aquele povo, porque aquele povo compreendia as promessas e tudo que havia falado ali em Sião, o que o Senhor havia falado ali em Sião para o seu povo. E que eles estavam na expectativa de
de um Messias, daquele que iria livrá-lo, né, de tudo que estava acontecendo. E Pedro já estava falando qual era esse cumprimento. Então aí, ó, nós podemos ver os efeitos do Pentecostes, né? Aquele momento específico houve consequências maravilhosas para a igreja, né? O sermão de Pedro, que ele foi totalmente cristocêntrico, voltando o seu povo para Cristo, né? Ele dá os efeitos, né, desse fenômeno para a igreja de Cristo. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que a igreja ela começou a querer buscar mais, a aprender mais, né? Vejam que lá no verso 42, nós temos uma igreja que preservava na doutrina dos apóstolos. Ela é uma igreja que zelava pela palavra, que zelava pelo entendimento, né? Segundo, uma igreja que amava a verdade. Lá também no verso 42 em diante, nós vamos ver que perseveravam na comunhão, que era a vida comunitária da igreja, né? Até hoje nós podemos ver as consequências do Pentecostes. Nós somos um povo que gosta de estudar a palavra, de procurar saber mais sobre a vida de Cristo, do nosso Senhor, né? É uma igreja que ama viver em comunhão, que ama viver juntos, né? Ajudando um ao outro, e uma igreja que adorava. Perseveravam no partir dos pães, né? A partir do pão e nas orações. O partir do pão era algo muito comum, né? Nós vamos ver até inclusive pessoas vendendo as suas propriedades para que a comunidade ela pudesse ficar sobre os cuidados ali um do outro, né? Então arrecadava-se umas finanças para que todos pudessem vivenciar de uma forma plena, mas elas também eram uma comunidade que vivia em oração. Elas não estavam simplesmente esperando as bênçãos do Senhor assim de forma sossegada, não. Era um povo que orava, um povo que buscava, né? Então a comunhão era expressa não somente no cuidado mútuo, mas também no culto conjunto, não é verdade? Então vamos prosseguir aqui na questão dos efeitos do Pentecostes, que diz: uma igreja que evangelizava. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Era uma igreja que ela não parava. O texto, inclusive, diz que as pessoas se agradavam delas. Elas se reuniam num pátio e as pessoas se agradavam. Ou seja, elas eram exemplo de uma comunidade sadia. Então, a nossa igreja ela tem que ser assim nos dias atuais. A comunidade ela tem que enxergar a igreja e se interessar pelas coisas que acontecem ali, pelas ações que são realizadas pela igreja. Então, se nós somos um povo que ora, se nós somos um povo que cuida um do outro, que vivemos em comunhão, que lemos a palavra de Deus, veja que essas coisas que para nós tem que ser do cotidiano, isso faz com que pessoas se atraiam por nós, pela comunidade cristã, e vá se acrescentando. Lembrando que não é uma ação nossa, é uma ação do Espírito Santo de Deus. Agora, ela tem que ser manifestada através da nossa vida com as ações dentro da igreja. Então, aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam estudando, compartilhando e adorando ao ponto de esquecerem o evangelismo, né? Então, além de tudo isso, eles evangelizavam, eles faziam por onde, né? Então, é dessa forma que uma igreja ela tem que vivenciar. E o que nós podemos concluir com tudo isso para finalizarmos aqui a nossa aula? Nós temos aí 30 minutos, eu já passei um pouquinho. Em relação à glossolalia, né, que é o que todos querem saber, que todos querem mais informações, né? Não era consequência de um excesso de vinho, né? Isso foi deixado muito claro ali por Pedro, né? Ele inclusive foi bem enfático em relação a isso. Ele diz: estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, né? Não era um costume das pessoas às 9 horas da manhã estar se embriagando. Então esse foi um dos pontos que Pedro levantou. E não se tratava de um engano, mas de um milagre na audição, né? Lucas, no texto, ele afirma: cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles não estavam falando nada desconectos,
eles não estavam falando nada que as pessoas não pudessem compreender, eles não estavam falando palavras soltas, eles não estavam falando palavras repetidas, eles estavam falando algo que era audível e entendível, né? Se essa palavra existe. Algo que a pessoa poderia compreender, e pessoas que vinham de regiões diferentes, de falas diferentes, de idiomas diferentes, e compreendiam o que eles estavam falando ali, cada um no seu idioma específico, né? Então, não eram sons incoerentes, não eram sons incoerentes. A glossolalia, no dia de Pentecostes, foi uma habilidade sobrenatural para falar línguas reconhecíveis, ou seja, idiomas. Não estamos discutindo aqui, e isso aqui é deixar bem claro, a contemporaneidade da glossolalia na vida da igreja, né? O que eu quero dizer com isso? Que hoje há uma interpretação diferente dessa que eu estou colocando aqui. Então nós não estamos discutindo isso, nós compreendemos e entendemos e respeitamos. E sim a descrição, né, o que estamos discutindo aqui, a descrição do que aconteceu no dia de Pentecostes, como cumprimento da profecia de Joel. Tá bom, queridos? Então, esse é o entendimento que nós temos que ter em relação a esse texto específico que foi me dado para trazer para vocês. Fico por aqui.